Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Agora, romance do autor Carlos Eduardo Pereira, lançado aí no ano de 2022, o ano passado, e que saiu pela editora Todavia. Um romance maravilhoso, bem irônico, satírico e bem esperto, né? A maneira com que o Carlos Eduardo escreve essa narrativa aqui. Esse livro ele esteve em várias listas o ano passado como melhor ou um dos melhores romances do ano passado. Eu até fiz o vídeo comentando algum deles e também entra aí como um dos favoritos ao Prêmio São Paulo, que vai ter agora, né? Vai sair, na verdade, os finalistas agora no mês de setembro. É um livro muito importante sobre questões raciais e que vai figurar aí entre um dos grandes livros de literatura contemporânea brasileira, como entrou, por exemplo, o Avesso da Pele, que eu já também falei sobre ele e fiz resenha sobre o Avesso da Pele. Diferente do livro lá do Jefferson Tenório, que também trata sobre questões raciais, esse livro aqui dá para comentar sobre ele de uma maneira mais divertida, de uma maneira mais irônica, de uma maneira mais leve, apesar de também tratar, né, de temas muito complexos, como a questão do racismo, a questão das violências sofridas por pessoas pretas dentro dessa perspectiva do militarismo e vários outros temas que o Carlos Eduardo ele não se abstém de tratar. No livro anterior do autor, né, o Enquanto os Dentes, que eu também já fiz comentário sobre ele, o Carlos Eduardo ele traz essa narrativa dentro de uma perspectiva bem autobiográfica. Lá ele trata sobre o capacitismo e também trata sobre o militarismo. Como eu havia dito em outra crítica, eu acredito que essa temática do militarismo seja uma das temáticas caras ao autor, porque deve ser algo referente à vida dele, né? E aí vai se tornando um dos temas recorrentes dele. Outra questão é trazer o livro dentro da sociedade carioca, né? Ele é um autor carioca e ele traz nos dois livros essa sociedade carioca pulsante, mas aqui até meio que carnavalesca, fanfarrona em certos momentos, mesmo assim não desvirtuando tudo de problemático que essa narrativa pode trazer. Em muitos momentos, o livro me lembra bastante as narrativas do Lima Barreto. Eu acredito que o Carlos Eduardo ele tenta trazer uma sagacidade às narrativas dele e essa fanfarronice mesmo, né, que eu coloquei, que se parece muito com o Lima Barreto, com as narrativas do Lima Barreto, e ele remete muitas vezes às estruturas narrativas que o Lima Barreto gostava muito de trabalhar. Temos aqui o livro que ele vai ter aí dentro da perspectiva da literatura contemporânea brasileira,
a média de 213 páginas, o que é excelente. Ele traz uma narrativa muito ágil e conta a história a partir de 3 partes, né? A primeira, ela vai falar sobre um personagem que é o protagonista dessa narrativa, um sujeito chamado Jorge Ferreira Neto. Depois temos o Jorge Ferreira avô, que é o Jorge Ferreira, e a terceira parte do livro, o Jorge Ferreira filho, que seria o pai do protagonista. Inicialmente, a gente acompanha essa narrativa em primeira pessoa aí do Jorge Ferreira Neto, né? Ele está ali no dia do seu aniversário, sem querer sair de casa, e ele vai contar um pouco da vida dele. Ele é professor, né? E a gente acompanha aí a perspectiva meio que revoltada e furiosa do Jorge Ferreira Neto durante essa primeira parte do livro. Ele é um personagem reacionário, né? Ele é um personagem anti-esquerda que é meio contraditório se a gente for pensar em 2 perspectivas que temos aqui. A gente tem o personagem preto, que ele é racista, e o personagem professor, que é anti-esquerda. 2 coisas completamente contraditórias e que a gente vai acompanhando a partir dessa narração pulsante e raivosa que o Carlos Eduardo nos traz. A segunda parte vai contar a história do avô dele, né? Descendente de escravizados ali no início do século XX, que é meio que esse personagem fanfarrão e que vai nos trazer essa divertidíssima sociedade carioca do início do século XX, na cidade de Friburgo, ali, ou Nova Friburgo, né? Como eles gostam de sempre estar colocando. Então a gente tem esse personagem que é um fanfarrão dentro de uma sociedade fanfarrona muito divertida. Esse personagem que é o avô do Jorge Ferreira, o narrador da história, ele é um boxeador gago, né? E que também é ator. Ele é muito reconhecido na sociedade friburguense do início do século XX por também criar meio que um clube da luta, um clube dos renegados, chamado Grito da Mocidade. E o Grito da Mocidade ali só podem entrar ou pessoas negras, né, ex-escravizados, ou homens brancos ricos. Homens brancos pobres são excluídos, a menos que esses homens brancos eles tenham alguma influência na sociedade carioca do início do século XX. Ele é casado, né, com uma mulher chamada Creuzinha, que ele chama, queridíssima Creuzinha, mas que o Jorge Ferreira, avô, ele não vai ter atitudes muito boas com a Creuzinha, não, né? E aí, a partir dessa perspectiva, desse personagem extremamente dúbio, que ele faz um grande bem para a sociedade dos ex-escravizados no início do século XX, mas ao mesmo tempo ele maltrata a esposa e que vai deixar, né, resquícios tanto para a figuração do pai do narrador, o Jorge Ferreira Filho, como para o próprio
Jorge Ferreira Neto, né? O Jorge Ferreira Filho, que é contado na terceira parte do livro, ele é meio revoltado porque ele não teve muito contato com a figura do pai, né? O pai, com essa figuração de ator, boxeador, dono do grito, ele não pôde ter tanto contato com o filho, e o filho, ele sente, né, tanto o peso da figuração do pai ter sido tão imponente no início do século XX, como essa falta de vivência com a figura paterna. E meio que ele representa isso para a figura do Jorge Ferreira Neto, principalmente quando ele resolve logo cedo deixar o filho em uma escola militar. E a partir daí, né, a gente meio que tem essa narrativa quase autobiográfica do Carlos Eduardo, que passou, pelo que eu entendi nos 2 livros dele, por uma experiência muito traumática dentro desse militarismo tóxico e podre que existiu ali no final do século, no final dos anos 80 e no final do século 20, como é trazido aqui. E isso demonstra muitas vezes a raiva que o personagem do Jorge Ferreira Neto tem, que é chamado de Neto, na academia militar, e toda essa estruturação ideológica muito, muito, extremamente tóxica, que em determinados momentos ela pode até parecer engraçada ali, aquela estrutura meio que ao mesmo tempo raivosa também de alguns, e outros momentos abusiva, excessiva e realmente tóxica. Sobre a estrutura do livro, ele é um livro quase perfeito estruturalmente, né? O Carlos Eduardo, ele consegue unir dinâmicas que elas pareciam que não se uniriam, né? E se a gente for pensar em como vinha a literatura contemporânea brasileira, ele une a perspectiva do reacionário, né? Aquele personagem reacionário, com as questões raciais, que é um dos temas, né? Os 2 são temas incríveis e muito importantes da literatura contemporânea brasileira, com a investigação da figura paterna. Então ele consegue casar muito bem esses 3 temas, consertando erros que eu nem sei dizer se eu deveria dizer erros, porque são coisas que aconteciam, são estruturas da literatura contemporânea antes de 2018. Então, se na literatura contemporânea antes de 2018 o espaço não era importante, como lá em Quantos Dentes, aqui o espaço é extremamente importante, tanto em Nova Friburgo, na parte 2, como no Rio de Janeiro, capital, na parte 1 e na parte 3, né? Se no livro anterior ele resolve narrar em terceira pessoa, aqui ele narra em primeira pessoa. Se no livro anterior ele não faz fluxos temporais ou até fluxos de consciência, aqui ele cria uma narração muito sagaz para contar a história do pai e do avô, misturando essas histórias, né, invertendo essas histórias até chegar no finalzinho do livro, exatamente a narrativa dele, que ele queria. E aqui, né, ele faz a história
mesmo que na primeira parte ela acontecer toda em um dia só, está sempre em movimento. A gente não sente essa narrativa parada, principalmente na terceira parte do livro. Quando ele vai para a academia militar, né, tudo que a gente não consegue entender, toda a raiva que a gente não consegue entender na primeira parte do livro, é explicada nessa terceira parte. Ou seja, porque a gente tem uma pessoa que é preta, mas é racista, culpa do militarismo tóxico. Porque a gente tem um professor que é reacionário e de anti-esquerda, culpa do militarismo tóxico, que agride e que ofusca muitas vezes ali o pensamento de algumas pessoas, tornando, como o autor faz isso sagazmente, uma pessoa preta a ser racista e um professor a ser tanto anti-esquerda, mas principalmente, né, por ser reacionário. Então, excelente livro do Carlos Eduardo Pereira. Deixa aí a recomendação do Agora Agora.